Ele fingiu desmaiar para testar se a noiva o amava de verdade. Mas quando despertou no chão da sala, foi uma simples faxineira quem revelou a verdade mais cruel sobre a mulher com quem ia se casar. Rodrigo respirou fundo e olhou para o espelho do quarto. O que ia fazer era arriscado, mas precisava saber a verdade. Depois de tantos meses de noivado, ainda tinha aquela sensação estranha no peito. Isabela realmente o amava ou só estava interessada no que ele podia oferecer? A dúvida estava comendo ele por dentro. E hoje ia descobrir de uma vez por todas. A ideia tinha surgido na semana anterior, quando viu Isabela reagindo com frieza total quando o vizinho idoso passou mal na rua. Ela nem sequer parou para ver se o homem estava bem. Só comentou que era perda de tempo. Aquilo mexeu com Rodrigo de uma forma que ele não conseguia explicar. Como a mulher com quem ia se casar podia ser tão indiferente ao sofrimento de outra pessoa? Então decidiu fazer um teste. Ia fingir que estava passando mal, desmaiar na sala e ver qual seria a reação de Isabela. Se ela realmente o amasse, ficaria desesperada, chamaria ajuda, faria de tudo para socorrê-lo. Era uma farsa, mas era a única maneira de descobrir o que realmente tinha no coração da noiva. Desceu para a sala da mansão e verificou se tudo estava no lugar. Isabela tinha saído para buscar algumas coisas para a festa que aconteceria mais tarde naquela noite, uma comemoração com os amigos do casal. Ela voltaria em algumas horas, tempo suficiente para colocar o plano em prática. Rodrigo se posicionou perto do sofá de couro e respirou fundo mais uma vez. Se ela me ama de verdade, vai ficar desesperada, murmurou para si mesmo. Vai chamar a ambulância, vai chorar, vai fazer qualquer coisa para me ajudar. Então se deixou cair no chão, fechou os olhos e ficou imóvel. O coração batia forte demais, mas ele se concentrou para diminuir a respiração e ficar o mais parecido possível com alguém que realmente tinha desmaiado. O piso de mármore estava frio contra o rosto, mas ele aguentou. Ficou ali deitado por quase meia hora, esperando Isabela voltar. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo barulho distante do trânsito e pelo som abafado de alguém trabalhando nos fundos da propriedade. Rodrigo começou a se perguntar se sua noiva não tinha resolvido passar em algum lugar antes de voltar para casa. Foi quando ouviu passos se aproximando. Não eram os saltos altos de Isabela, eram passos mais suaves, de tênis ou sapato baixo. Rodrigo ficou tenso, mas manteve os olhos fechados e a respiração controlada. Quem seria? Meu Deus do céu! O que aconteceu aqui? A voz era de Dona Teresa, a faxineira que trabalhava na casa há alguns anos. Rodrigo a conhecia bem. Sempre a cumprimentava quando chegava em casa, mas nunca tinham conversado muito. Sabia que ela era viúva, trabalhadora, e que Isabela às vezes falava dela com certo desdém. Dona Teresa se aproximou rapidamente e se ajoelhou ao lado de Rodrigo. Ele sentiu as mãos dela, ásperas de tanto trabalhar, tocar em seu rosto com delicadeza. Senhor Rodrigo, o senhor está me ouvindo? O que foi que aconteceu? A preocupação genuína na voz dela era evidente. Dona Teresa colocou a mão no peito dele para verificar a respiração, depois no pulso para sentir os batimentos cardíacos. Rodrigo se manteve imóvel, mas por dentro estava surpreso com o cuidado dela. Ai, meu Deus, preciso chamar alguém. Não pode deixar assim. Dona Teresa se levantou rapidamente e Rodrigo ouviu ela procurando o telefone. Foi quando chegou o som de saltos altos na entrada da casa. Isabela havia chegado. O coração de Rodrigo acelerou. Era o momento da verdade. Teresa, o que está acontecendo aqui? A voz de Isabela soava irritada, não preocupada. Dona Isabela, o senhor Rodrigo desmaiou na sala. Está aqui no chão há não sei quanto tempo. Eu ia chamar a ambulância. Rodrigo esperou ouvir o grito de desespero de Isabela, o barulho dela correndo para se ajoelhar ao lado dele, as lágrimas, o pânico. Mas o que veio foi um silêncio que durou tempo demais. Está respirando? A pergunta de Isabela soou quase casual, como se estivesse perguntando sobre o tempo. Está sim, mas muito fraco. Dona Isabela, a senhora não vai chamar ajuda? Ah, Teresa, relaxa. Ele vive tendo essas crises de pressão. Já aconteceu outras vezes. Não é nada grave. O choque que Rodrigo sentiu ao ouvir essas palavras foi maior que qualquer desmaio de verdade. Isabela estava mentindo. Ele nunca tinha tido nenhuma crise de pressão, nunca tinha desmaiado antes.
Por que ela estava falando aquilo? Mas Dona Isabela, ele está no chão. Não é normal. Teresa, ele já vai acordar sozinho. Sempre acorda. Não precisa chamar ninguém. Não precisa fazer drama. Rodrigo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A mulher com quem ia se casar estava ali, vendo ele caído no chão, e não demonstrava nenhum pingo de preocupação. Pior que isso, estava inventando uma história sobre crises que ele nunca teve. A senhora tem certeza? Ele parece muito pálido. Tenho certeza, Teresa. Aliás, vou subir para me arrumar. Os convidados chegam em algumas horas e eu preciso estar pronta. Você pode terminar a limpeza da sala depois que ele acordar? Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isabela ia subir para se arrumar enquanto ele estava desmaiado na sala. Ia receber convidados como se nada tivesse acontecido. Mas Dona Isabela... Teresa, não se preocupe tanto. Ele está bem. Só precisa descansar um pouco. O som dos saltos altos se afastou em direção à escada. Isabela realmente estava subindo, deixando ele ali no chão. Dona Teresa ficou parada por alguns segundos, claramente sem entender a reação da patroa. Rodrigo ouviu a faxineira suspirar e se aproximar dele novamente. Ela se ajoelhou outra vez e colocou a mão na testa dele com carinho. Sei que a patroa falou para não me preocupar, mas não consigo deixar o senhor assim. Vou buscar uma almofada e um cobertor. Ela saiu da sala e voltou rapidamente com uma almofada macia e um cobertor fino. Com cuidado, levantou a cabeça de Rodrigo e colocou a almofada embaixo. Depois cobriu ele com o tecido. Rodrigo estava emocionado. Aquela mulher simples estava cuidando dele com mais carinho que sua própria noiva. Pronto, assim fica melhor. Vou ficar aqui por perto até o senhor acordar. Dona Teresa se sentou numa poltrona próxima e continuou trabalhando, mas sempre de olho em Rodrigo. A cada poucos minutos, ela se levantava para verificar se ele estava bem, se a respiração estava normal. Rodrigo não conseguia mais fingir. A emoção estava grande demais. Aquela mulher que Isabela tratava com indiferença estava sendo a única pessoa a demonstrar verdadeira preocupação com ele. Lentamente começou a despertar, gemendo baixinho e mexendo os braços. Senhor Rodrigo, o senhor está acordando? Graças a Deus. Dona Teresa se levantou rapidamente e se ajoelhou ao lado dele mais uma vez. Rodrigo abriu os olhos devagar, fingindo confusão. Dona Teresa, o que aconteceu? O senhor desmaiou, senhor Rodrigo. Eu encontrei o senhor aqui no chão da sala. Estava muito preocupada. Rodrigo se sentou devagar, ainda fingindo tontura. Olhou ao redor da sala, como se estivesse tentando lembrar o que tinha acontecido. E a Isabela? Ela sabe? A expressão no rosto de Dona Teresa mudou. Ela hesitou antes de responder, como se não soubesse bem o que dizer. Ela soube sim. Disse que não era nada grave, que o senhor vive tendo essas crises. Essas crises? Rodrigo fingiu surpresa. Mas eu nunca tive nenhuma crise, Dona Teresa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Teresa olhou para ele com uma expressão de quem acabou de entender que alguma coisa estava muito errada. Rodrigo viu nos olhos dela a mesma dúvida que agora crescia no seu próprio peito. Senhor Rodrigo, ela disse baixinho. Posso falar uma coisa com o senhor? Claro, Dona Teresa. Eu ouvi a Dona Isabela falando no telefone ontem. E hoje a reação dela quando viu o senhor no chão. Ela parou e balançou a cabeça. Não sei se devo falar isso. O coração de Rodrigo disparou. Dona Teresa tinha ouvido algo? O que seria? Por favor, me conte. O que foi que a senhora ouviu? Dona Teresa olhou em direção à escada, verificando se Isabela não estava descendo, e então se aproximou mais de Rodrigo. Senhor, a Dona Isabela estava falando sobre herança e sobre não precisar esperar muito tempo. As palavras caíram como uma bomba no peito de Rodrigo. Herança? Não precisar esperar muito tempo? O que aquilo significava? Dona Teresa, a senhora tem certeza do que ouviu? Ela assentiu com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Tenho sim, senhor. E me perdoe por falar, mas a reação dela hoje me deixou com muito medo. Uma noiva que ama não reage assim quando vê o noivo desmaiado. Rodrigo ficou em silêncio, absorvendo tudo. O teste que tinha feito para descobrir se Isabela o amava havia revelado muito mais do que esperava. E agora, Dona Teresa,
A faxineira que sua noiva tratava com desprezo estava sendo a única pessoa a se preocupar de verdade com seu bem-estar. Obrigado, Dona Teresa. Obrigado por cuidar de mim. Ela sorriu com tristeza. O senhor não precisa agradecer, senhor Rodrigo. Eu só fiz o que qualquer pessoa com coração faria. Rodrigo olhou para aquela mulher simples, de mãos calejadas e rosto cansado, e percebeu que ela tinha mais bondade no dedo mindinho que Isabela no corpo inteiro. O teste havia funcionado, mas o resultado era muito pior do que ele podia imaginar. Rodrigo ficou sentado no chão da sala por alguns minutos, tentando processar tudo o que tinha acabado de descobrir. Dona Teresa permaneceu ali ao lado dele, com aquela expressão de preocupação genuína que contrastava completamente com a frieza que Isabela havia demonstrado. Era como se estivesse vivendo em dois mundos diferentes na mesma casa. Dona Teresa, ele disse finalmente, a senhora poderia me ajudar a sentar no sofá. Ainda estou meio tonto. Claro, senhor Rodrigo, com todo o prazer. Ela o ajudou a se levantar e se sentar confortavelmente no sofá. Rodrigo observou os gestos delicados dela, a maneira como se preocupava em não machucá-lo, como verificava se ele estava bem posicionado. Era um cuidado maternal, genuíno, que o emocionou profundamente. Obrigado. A senhora é muito gentil. Dona Teresa sorriu timidamente e foi buscar um copo d'água na cozinha. Quando voltou, se sentou na poltrona em frente a ele, ainda claramente preocupada. Senhor Rodrigo, perdoe a ousadia, mas preciso contar uma coisa para o senhor. O que vi hoje me lembrou de algo muito doloroso da minha vida. Rodrigo bebeu um gole d'água e olhou para ela com atenção. Havia algo nos olhos de Dona Teresa que ele nunca tinha notado antes. Uma tristeza profunda misturada com uma força impressionante. Pode falar, Dona Teresa. Estou ouvindo. Ela respirou fundo e juntou as mãos no colo, como se estivesse se preparando para reviver uma memória difícil. Eu tive um filho, senhor. Se chamava Marcos. Era um menino lindo, trabalhador, cheio de vida. Suas mãos tremeram ligeiramente. Ele trabalhava numa empresa grande. Era casado com uma moça que parecia adorar ele. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Pelo tom da voz dela, sabia que a história não teria um final feliz. O que aconteceu, Dona Teresa? Um dia, Marcos passou mal no trabalho. Desmaiou igual o senhor hoje. A esposa dele estava lá. Viu tudo acontecer. Dona Teresa pausou e limpou uma lágrima que insistia em cair. Sabe qual foi a reação dela? Não. Igual a da Dona Isabela hoje. Frieza total. Disse para os colegas de trabalho que ele vivia tendo essas crises, que não era nada demais, que não precisava chamar ambulância. O coração de Rodrigo gelou. A semelhança era assustadora. E aí? Os colegas dele ficaram na dúvida, mas acabaram acreditando na esposa. Colocaram meu filho numa sala e deixaram ele lá, esperando ele acordar sozinho. A voz de Dona Teresa começou a falhar. Só que dessa vez não era fingimento, senhor Rodrigo. Era sério. Rodrigo deixou o copo de lado e se inclinou para a frente, completamente absorto na história. Quando finalmente alguém resolveu chamar ajuda, já era tarde demais. Meu Marcos tinha tido um problema no coração. Se tivessem levado ele para o hospital na hora, teria se salvado. As lágrimas agora corriam livres pelo rosto de Dona Teresa. Rodrigo sentiu os olhos marejarem também. A dor daquela mulher era palpável, real, devastadora. Dona Teresa, me desculpe. Eu não sabia. Depois descobri a verdade sobre a esposa do meu filho. Ela já tinha outro relacionamento há meses. Estava esperando uma oportunidade para ficar livre, e quando meu Marcos passou mal, ela viu a chance dela. Rodrigo ficou em choque. A história era aterrorizante, mas ao mesmo tempo explicava perfeitamente a reação de Dona Teresa ao vê-lo no chão. Foi por isso que a senhora não conseguiu me deixar ali? Exato, senhor. Quando vi o senhor caído e a reação da Dona Isabela foi como voltar naquele dia terrível. Não podia deixar acontecer de novo. Rodrigo se levantou e foi se sentar ao lado de Dona Teresa. Pela primeira vez, realmente olhou para aquela mulher. Viu as marcas do tempo em seu rosto, as mãos calejadas de tanto trabalho, os olhos que carregavam uma tristeza profunda, mas também uma bondade inabalável. Dona Teresa, a senhora me salvou hoje. Não no sentido físico, porque eu estava fingindo, mas me salvou de algo muito pior. Como assim, senhor? Me salvou de cometer o maior erro da minha vida.
Se a senhora não tivesse me contado sobre a conversa que ouviu, eu ia me casar com Isabela sem saber quem ela realmente é. Dona Teresa olhou para ele com surpresa. O senhor estava fingindo? Estava. Queria testar se ela realmente me amava. Rodrigo baixou a cabeça envergonhado. Que coisa terrível de fazer, não é? Não, senhor. Às vezes a gente precisa ter certeza. E ainda bem que fez isso antes do casamento. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos. Lá de cima, vinha o barulho de Isabela se arrumando para a festa, como se nada tivesse acontecido. Dona Teresa, a senhora disse que ouviu ela falando sobre herança. Pode me contar exatamente o que foi? Dona Teresa hesitou mais uma vez, olhando em direção à escada. Não sei se devo, senhor. Pode ser que eu tenha entendido errado. Por favor, preciso saber. Ela respirou fundo e baixou a voz. Ontem, quando estava limpando o escritório, ouvi a dona Isabela falando no celular. Ela estava na varanda, pensando que ninguém podia ouvir. E o que ela disse? Estava falando com alguém sobre não precisar fingir muito mais tempo. Disse que depois do casamento, não ia demorar para ficar viúva jovem e rica. As palavras atingiram Rodrigo como um raio. Viúva jovem e rica? O que isso significava? Tem mais, senhor. Ela falou sobre uns remédios, sobre um médico que estava ajudando ela com um plano. Rodrigo sentiu o sangue gelar nas veias. Remédios? Plano? A mente dele começou a conectar pontos que não queria conectar. Que tipo de remédios, dona Teresa? Não sei ao certo, mas ela falou sobre colocar alguma coisa no café do senhor para fazer parecer que tinha problemas de saúde. Rodrigo ficou de pé rapidamente, caminhando pela sala em estado de choque. Nos últimos meses, ele realmente tinha sentido algumas tonturas depois de tomar café. Sempre achava que era cansaço do trabalho, estresse. Mas, e se fosse outra coisa? Senhor Rodrigo, o senhor está bem? Ficou pálido. Dona Teresa, nos últimos meses eu tenho tido algumas tonturas, sempre depois de tomar café. A expressão de horror no rosto dela confirmou os piores temores de Rodrigo. Meu Deus do céu. Senhor, precisa ir no médico fazer exames, ver se tem alguma coisa no sangue do senhor. Vou fazer isso sim, mas primeiro preciso descobrir até onde vai esse plano. Dona Teresa se levantou e segurou o braço de Rodrigo com firmeza. Senhor, isso é muito perigoso. Se ela está fazendo o que eu acho que está, precisa ter cuidado. Eu sei, mas não posso deixar ela sair impune. E se ela fizer isso com outra pessoa? Então o senhor vai precisar de ajuda. E eu vou ajudar o senhor. Rodrigo olhou para Dona Teresa com surpresa. Aquela mulher simples, que trabalhava limpando casas para sobreviver, estava se oferecendo para ajudá-lo a desmascarar uma possível criminosa. Dona Teresa, isso pode ser perigoso para a senhora também. Senhor Rodrigo, depois que perdi meu filho por causa da frieza de uma pessoa, prometi que nunca mais ia ficar calada vendo injustiça. A senhora é uma boa pessoa, não merece passar pelo que meu Marcos passou. Rodrigo sentiu uma emoção imensa tomando conta do peito. Aquela mulher, que Isabela tratava como se fosse invisível, era na verdade um anjo disfarçado. Tinha mais coragem, bondade e lealdade que qualquer pessoa rica que ele conhecia. Como a senhora quer me ajudar? Posso continuar prestando atenção nas conversas dela. Posso ver se ela tem alguma coisa escondida no quarto. E posso ser testemunha de tudo que descobrirmos. Dona Teresa, por que está fazendo isso por mim? A senhora mal me conhece. Ela sorriu através das lágrimas. Senhor, quando a gente perde alguém que ama por causa da maldade dos outros, aprende a reconhecer as pessoas boas. O senhor sempre me tratou com respeito, sempre me cumprimentou, sempre foi gentil comigo. Isso diz muito sobre quem o senhor é. Rodrigo ficou emocionado. Durante todos aqueles anos, nunca tinha parado para pensar no impacto dos pequenos gestos de gentileza. Para ele, cumprimentar Dona Teresa era apenas educação básica. Para ela, era prova de caráter. Então, vamos trabalhar juntos? Vamos sim, senhor, mas com muito cuidado. Nesse momento, ouviram os saltos de Isabela descendo a escada. Ela estava vindo verificar se Rodrigo tinha acordado. Dona Teresa, ele sussurrou rapidamente. Não conte para ela que conversamos sobre isso. Vamos fingir que está tudo normal. Pode deixar, senhor. Isabela apareceu na sala, linda e arrumada para a festa. Vestia um vestido vermelho elegante,
e sorria como se fosse a noiva mais feliz do mundo. Amor, que bom que você acordou. Está se sentindo melhor? O tom falso na voz dela agora era óbvio para Rodrigo, como ele não tinha percebido antes. Estou sim. Dona Teresa cuidou muito bem de mim. Isabela olhou para a faxineira com uma mistura de irritação e desdém. Teresa, não falei para você que era normal? Não precisava fazer tanto drama. Desculpe, dona Isabela. Só queria ter certeza de que o senhor Rodrigo estava bem. Da próxima vez, não se preocupe tanto. Agora termine a limpeza da sala, que os convidados vão chegar logo. Rodrigo observou a interação e sentiu nojo da própria noiva. Como podia tratar uma pessoa tão boa com tanta frieza? Na verdade, Isabela, acho que Dona Teresa deveria participar da nossa festa hoje. As duas mulheres olharam para ele com surpresa. Como assim, amor? Ela cuidou de mim quando você não estava aqui. É a coisa certa a fazer. O rosto de Isabela ficou vermelho de raiva contida, mas ela não podia recusar na frente de Dona Teresa. Se você quer assim... Rodrigo sorriu e olhou para Dona Teresa. A senhora aceita? Seria uma honra ter a senhora conosco. Dona Teresa ficou emocionada. Obrigada, senhor Rodrigo. Aceito sim. Isabela forçou um sorriso e subiu novamente, claramente irritada. Rodrigo e Dona Teresa trocaram olhares cúmplices. A partir de agora, eram aliados numa batalha contra a mentira e a crueldade. E Rodrigo tinha certeza de que, com a ajuda daquela mulher extraordinária, ia descobrir toda a verdade sobre a mulher com quem quase cometeu o erro de se casar. A festa estava acontecendo no jardim da mansão, mas Rodrigo mal conseguia prestar atenção nas conversas dos convidados. Sua mente estava completamente focada nas palavras que Dona Teresa havia dito horas antes. Viúva jovem e rica. Remédios no café. Um médico ajudando com um plano. As peças de um quebra-cabeça terrível começavam a se encaixar, e a imagem que estava formando o deixava apavorado. Isabela estava radiante, circulando entre os amigos com aquele sorriso perfeito, recebendo parabéns pelo noivado. Vestia o vestido vermelho como uma rainha, e todos comentavam como ela e Rodrigo formavam um casal lindo. Se ao menos soubessem a verdade. Rodrigo, meu filho, você parece meio abatido, comentou Fernando, um amigo da família. Isabela contou que você teve uma crise hoje. Está se cuidando? Rodrigo gelou. Isabela estava espalhando a versão dela para todo mundo, construindo a narrativa de que ele tinha problemas de saúde. Era exatamente como Dona Teresa havia descrito. Uma crise? Que tipo de crise? Perguntou Marina, a irmã de Rodrigo, com preocupação genuína. Ah, não foi nada demais. Isabela se intrometeu rapidamente, aparecendo ao lado deles. Rodrigo vive tendo essas tonturas, problemas de pressão. O médico já falou que é normal para a idade dele. Marina olhou para o irmão com surpresa. Rodrigo, desde quando você tem problemas de pressão? Nunca me contou isso. É porque ele não gosta de preocupar ninguém. Isabela respondeu antes que ele pudesse falar. Mas eu cuido muito bem dele, não é, amor? Rodrigo sentiu uma onda de nojo ao ouvir aquelas mentiras sendo contadas com tanta naturalidade. Isabela não estava apenas planejando algo terrível contra ele. Estava preparando o terreno para que ninguém desconfiasse quando acontecesse. Isabela, posso falar com você um minuto? Em particular? Ele disse, forçando um sorriso. Claro, amor. Eles se afastaram dos convidados e foram para um canto mais reservado do jardim. Rodrigo precisava testar até onde iam as mentiras dela. Isabela, por que você está contando para todo mundo que eu tenho problemas de saúde? Porque tenho, amor. Você desmaiou hoje, lembra? Estou preocupada com você. Mas eu nunca tive problemas de pressão. Nunca fui ao médico para isso. Isabela hesitou por uma fração de segundo, mas logo recompôs a expressão. Rodrigo, às vezes a gente não percebe os sinais. Talvez seja hora de fazer uns exames mais detalhados. Que exames você acha que eu deveria fazer? Ah, não sei. Talvez o Dr. Henrique possa ajudar. Ele é cardiologista, muito competente. Rodrigo não conhecia nenhum Dr. Henrique. Era a primeira vez que Isabela mencionava esse nome. Mais uma peça do quebra-cabeça. Como você conhece esse Dr. Henrique? Através de uma amiga. Ela disse que ele é muito bom para casos como o seu. Casos como o dele? Que casos? Rodrigo sentiu um frio na barriga. Isabela estava improvisando mentiras, mas algumas partes pareciam muito bem planejadas.
Vou pensar sobre isso. Agora vamos voltar para a festa. Durante o resto da noite, Rodrigo observou Isabela atentamente. Notou como ela direcionava as conversas para falar sobre a saúde dele, como sugeria sutilmente que ele estava mais frágil ultimamente, como criava uma narrativa consistente sobre problemas que ele nunca teve. Era assustador ver como ela manipulava as pessoas com facilidade. Os convidados saíram da festa com a impressão de que Rodrigo estava doente e que Isabela era uma noiva dedicada e preocupada. Quando a festa terminou e Isabela subiu para dormir, Rodrigo foi procurar Dona Teresa. A encontrou na cozinha, terminando de guardar as últimas louças. Dona Teresa, preciso falar com a senhora urgentemente. O que foi, senhor Rodrigo? Aconteceu alguma coisa? Isabela contou para todo mundo que eu tenho problemas de saúde. Mencionou um Dr. Henrique, um cardiologista. O rosto de Dona Teresa ficou pálido. Doutor Henrique? Senhor, foi esse o nome que ela falou no telefone ontem. Tem certeza? Tenho sim. Ela falou que o Dr. Henrique estava ajudando ela com o plano, que ele ia dar o atestado necessário quando chegasse a hora. Rodrigo sentiu as pernas bambearem. Atestado? Que tipo de atestado um cardiologista daria depois que alguém... Não, ele não queria nem pensar nessa possibilidade. Dona Teresa, a senhora pode me ajudar a procurar alguma coisa no quarto dela? Preciso de evidências. Claro, senhor. Mas ela não está dormindo? Tomou um calmante depois da festa. Sempre faz isso. Vai dormir pesado. Eles subiram as escadas silenciosamente. Rodrigo abriu a porta do quarto com cuidado e acendeu apenas uma pequena luminária. Isabela estava dormindo profundamente, com a respiração regular e pesada. Por onde começamos? Sussurrou Dona Teresa. Pela penteadeira. Ela guarda remédios lá. Rodrigo abriu as gavetas uma por uma, procurando por alguma coisa que não deveria estar ali. Na terceira gaveta, encontrou algo que o fez gelar. Era um frasco pequeno, sem rótulo, cheio de um pó branco. Dona Teresa, olha isso. Ela se aproximou e examinou o frasco. Isso não é remédio comum, senhor. Remédio sempre tem rótulo. Exato. E olha aqui. Rodrigo encontrou um papel dobrado embaixo do frasco. Era uma receita médica, assinada pelo tal Dr. Henrique. Mas não era uma receita normal. Estava escrito: uso conforme orientação verbal, quantidade gradativa. Meu Deus do céu, sussurrou Dona Teresa. Senhor, isso é muito grave. Rodrigo fotografou a receita e o frasco com o celular. Continuou procurando e encontrou mais coisas estranhas. Um caderno pequeno onde Isabela havia anotado datas e horários, sempre relacionados aos momentos em que ele tinha tomado café. Olha isso, Dona Teresa. Ela estava registrando quando me dava o que quer que seja isso. E olha as anotações, senhor. Tontura leve, sonolência, confusão mental. Ela estava anotando os efeitos. Rodrigo sentiu uma mistura de raiva e terror. Isabela não estava apenas planejando algo contra ele, já estava executando o plano há semanas. Todas aquelas tonturas que ele havia sentido não eram estresse ou cansaço. Era envenenamento gradual. Dona Teresa, preciso fazer exames de sangue imediatamente. Sim, senhor, mas cuidado para ela não desconfiar. Rodrigo continuou procurando e encontrou o que o fez perder completamente a calma. Era uma pasta de documentos escondida no fundo do guarda-roupa. Dentro havia cópias de sua apólice de seguro de vida, documentos sobre herança e algo que o deixou em pânico total. Dona Teresa, não acredito no que estou vendo. Era um artigo de jornal impresso sobre a investigação da circunstância suspeita de um empresário que havia falecido de forma inesperada. A esposa tinha sido investigada, mas não houve provas suficientes. O nome dela estava destacado em amarelo: Isabela Santos Silva. Senhor Rodrigo, essa Isabela é a mesma do jornal? É sim. Ela usava o sobrenome de solteira antes de conhecer. Santos Silva. Meu Deus, então ela já fez isso antes? Rodrigo estava tremendo. Isabela não era apenas uma golpista. Era uma assassina em série que escolhia homens ricos, se casava com eles e depois, ele nem conseguia completar o pensamento. Dona Teresa, estou correndo perigo de vida. Está sim, senhor. E eu também, se ela descobrir que sabemos. Rodrigo fotografou todos os documentos rapidamente. Havia mais coisas na pasta. Informações sobre outros homens ricos da cidade,
como se ela estivesse fazendo uma lista de próximos alvos. Senhor Rodrigo, tem mais uma coisa aqui. Dona Teresa havia encontrado um telefone secundário escondido embaixo da pasta. Rodrigo ligou o aparelho e viu mensagens trocadas com o tal Dr. Henrique e com outra pessoa chamada Bruno. As mensagens eram chocantes. Doutor, Henrique confirmava que o tratamento estava funcionando e que logo poderia concluir o diagnóstico. Bruno, aparentemente um advogado, estava preparando os documentos para agilizar o processo de herança. Dona Teresa, eles têm um esquema completo. Médico, advogado, tudo organizado. E o senhor é só mais uma vítima numa lista. Rodrigo se sentou na beirada da cama tentando processar tudo. A mulher com quem ia se casar era uma assassina fria e calculista. Estava sendo envenenado gradualmente há semanas. Sua vida estava em perigo real. Senhor, temos que chamar a polícia agora. Não podemos ainda, Dona Teresa. Precisamos de mais evidências. Se ela conseguir um bom advogado, pode alegar que é tudo coincidência. Então o que fazemos? Rodrigo olhou para Isabela dormindo pacificamente e sentiu uma mistura de nojo e determinação. Vamos virar o jogo contra ela. Mas primeiro, preciso garantir que a senhora esteja segura. Se ela descobrir que sabemos, pode tentar fazer algo contra a senhora também. Não se preocupe comigo, senhor. Me preocupo com o senhor. Dona Teresa, por que está arriscando tudo para me ajudar? Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos. Senhor Rodrigo, quando perdi meu filho Marcos, prometi que se um dia tivesse a chance de impedir que outra família passasse pela dor que passei, eu faria qualquer coisa. O senhor é uma boa pessoa. Não merece ter a vida tirada por uma criatura dessas. Rodrigo ficou profundamente emocionado. Aquela mulher simples estava arriscando a própria vida para salvar a dele. Era mais corajosa que qualquer herói que ele conhecia. Obrigado, Dona Teresa. Não sei como vou retribuir isso. Não precisa retribuir nada. Só precisa viver. Eles saíram do quarto silenciosamente, levando todas as evidências. Rodrigo sabia que os próximos dias seriam cruciais. Precisava desmascarar Isabela sem dar chance para ela escapar ou tentar algo desesperado. Mas uma coisa ele tinha certeza: não ia morrer nas mãos daquela assassina. Ia garantir que ela pagasse por tudo o que havia feito, não apenas contra ele, mas contra todas as vítimas anteriores. A guerra estava declarada, e desta vez, o bem ia vencer. Rodrigo não conseguiu dormir nada naquela noite. Ficou deitado ao lado de Isabela, observando a respiração tranquila dela, tentando entender como uma pessoa podia parecer tão angelical dormindo e ser um monstro acordada. A cada minuto que passava, sentia mais nojo de si mesmo por ter compartilhado a cama com uma assassina durante meses. Quando amanheceu, Isabela acordou com aquele sorriso doce de sempre e se espreguiçou como se fosse a mulher mais feliz do mundo. Bom dia, amor. Como você está se sentindo? Dormiu bem? A ironia das palavras dela o fez sentir vontade de vomitar. Como ela conseguia fingir tão bem? Dormi sim. Um pouco cansado ainda, mas melhor. Que bom. Vou preparar um café bem gostoso para você. Rodrigo gelou. O café. Era assim que ela estava administrando o veneno. Ele precisava fingir normalidade, mas não podia mais tomar nada que ela oferecesse. Na verdade, acho que vou pular o café hoje. Estômago meio sensível. Viu uma sombra de irritação passar pelos olhos de Isabela, mas ela logo disfarçou. Tem certeza? Fiz do jeitinho que você gosta. Tenho sim. Talvez mais tarde. Isabela desceu para a cozinha claramente contrariada. Rodrigo aproveitou para mandar uma mensagem para Dona Teresa, pedindo para ela vir mais cedo naquele dia. Tinham muito que planejar. Quando desceu para tomar café da manhã, encontrou Isabela mexendo alguma coisa na xícara dele. Fingiu não ver e se sentou à mesa. Mudei de ideia. Acho que vou tomar o café sim. O rosto dela se iluminou. Ótimo, está quentinho. Rodrigo pegou a xícara e fingiu que ia beber, mas na verdade apenas encostou nos lábios. Quando Isabela se distraiu olhando o celular, derramou o café discretamente num vaso de plantas que tinha ao lado da mesa. Nossa, que café gostoso! Estava mesmo precisando. Fico feliz que tenha gostado. Coloquei um açúcar especial que comprei ontem. Açúcar especial. Rodrigo sentiu um calafrio. Ela nem se esforçava mais para disfarçar. Que tipo de açúcar?
Ah, é orgânico. Faz bem para a saúde. Rodrigo terminou de fingir que tomava o café e se levantou da mesa. Precisava sair dali antes de fazer alguma besteira. Vou ao laboratório fazer uns exames de rotina. A festa de ontem me deixou preocupado com a saúde. Que exames, amor? Sangue, coração, pressão, coisas básicas. Viu Isabela ficar tensa. Exames de sangue poderiam revelar substâncias estranhas no organismo dele. Você não acha que é exagero? Pode ser só cansaço. Prefiro ter certeza. Melhor prevenir que remediar, não é? Isabela forçou um sorriso, mas Rodrigo notou que as mãos dela tremeram ligeiramente. Claro, amor. Cuidado nunca é demais. Rodrigo saiu de casa e foi direto ao laboratório de confiança da família. Pediu exames completos de sangue, incluindo uma pesquisa toxicológica abrangente. O médico estranhou o pedido, mas Rodrigo insistiu dizendo que estava tendo sintomas estranhos. Doutor, por acaso o senhor conhece um cardiologista chamado Dr. Henrique? Henrique? Sobrenome? Não sei. Minha noiva mencionou ele. O médico pensou um pouco. Conheço um Dr. Henrique Moura, mas ele teve a licença médica cassada há 2 anos. Foi envolvido num escândalo de atestados falsos. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Isabela estava trabalhando com um médico que nem podia mais exercer a profissão. Que tipo de escândalo? Ele estava sendo pago para fornecer atestados falsos em casos de herança. Famílias suspeitas pagavam para ele atestar que certas mortes foram naturais, mesmo quando havia indícios de envenenamento. A confirmação de todos os seus piores temores deixou Rodrigo zonzo. Isabela não era apenas uma assassina, era parte de uma organização criminosa especializada em eliminar pessoas ricas e roubar heranças. Doutor, se eu trouxer uma substância suspeita, o senhor consegue analisar? Claro! Se suspeita que está sendo envenenado, vamos descobrir exatamente o que é. Rodrigo voltou para casa com a mente fervilhando. Tinha evidências, tinha o nome do falso médico, tinha provas fotográficas, mas precisava de mais alguma coisa, algo que garantisse que Isabela não conseguiria escapar da justiça. Encontrou Dona Teresa no jardim, regando as plantas. Ela olhou para ele com preocupação. Senhor Rodrigo, como foi nos exames? Ainda estão processando, mas descobri algo terrível sobre o Dr. Henrique. Ele contou tudo o que havia descoberto. Dona Teresa ficou pálida. Senhor, isso é muito pior do que imaginávamos. Ela faz parte de um grupo criminoso. Exato. E por isso preciso ter cuidado redobrado. Dona Teresa, conseguiu descobrir mais alguma coisa? Consegui sim. Hoje cedo, enquanto ela tomava banho, olhei nas coisas dela. Encontrei mais um celular escondido. Outro celular. Sim, e tinha conversas com mais gente. Tem uma pessoa chamada Carla que parece ser a líder do grupo. E tem algo muito grave que descobri. Dona Teresa mostrou fotos que havia tirado da tela do celular. As mensagens eram chocantes. Olha essa aqui, senhor. A tal Carla está apressando ela para terminar logo com o senhor porque já tem outro cliente esperando. Rodrigo leu a mensagem e sentiu vontade de socar a parede. Cliente esperando. Ele era apenas um trabalho numa lista de vítimas. E tem essa outra mensagem que me deixou apavorada. A próxima foto mostrava uma conversa onde Carla alertava Isabela para se livrar de qualquer testemunha inconveniente se necessário. Dona Teresa, elas estão falando da senhora? Acho que sim, senhor. A Isabela respondeu que eu era só uma faxineira idiota que não representava perigo. Rodrigo ficou furioso. Como Isabela ousava chamar Dona Teresa de idiota. Aquela mulher valia mais que Isabela e toda a quadrilha junta. Tem mais, senhor. Olha essa foto. Era uma imagem de um documento bancário mostrando depósitos altos na conta de Isabela, sempre poucos dias depois de notícias sobre acidentes ou mortes súbitas de empresários ricos em outras cidades. Meu Deus, Dona Teresa, quantas pessoas essa mulher já matou? Pelo que vi nas mensagens, o senhor seria a 11ª vítima. 11ª. Rodrigo se sentiu enjoado. 10 famílias já haviam passado pela dor que ele estava prestes a evitar. 10 pessoas tinham confiado em Isabela e perdido a vida por isso. Senhor Rodrigo, tem uma coisa que me preocupa muito. O que é? Nas mensagens, a Carla está pressionando muito ela para acelerar o processo.
Diz que o senhor está demorando muito para sucumbir ao tratamento. Rodrigo entendeu imediatamente. O veneno não estava fazendo efeito rápido o suficiente porque ele havia parado de tomar o café envenenado. Isso significa que ela pode tentar algo mais drástico. Exato. E olha essa última mensagem que chegou hoje de manhã. Dona Teresa mostrou uma mensagem recente. Se o método gradual não funcionar até o final da semana, use o plano B. Emergência já autorizada. Plano B? Que plano B? Não sei, senhor. Mas pelos outros casos que vi nas mensagens, o plano B geralmente envolve simular um acidente. Rodrigo sentiu o mundo girar. Isabela estava planejando matá-lo ainda naquela semana. E se o envenenamento gradual não funcionasse, ela tentaria fazer parecer um acidente. Dona Teresa, preciso agir rapidamente. Não posso esperar mais. O que o senhor vai fazer? Vou confrontá-la. Mas não sozinho. Vou fazer isso na frente de pessoas que importam. Como assim? Rodrigo pensou rapidamente. Precisava de uma estratégia que expusesse Isabela publicamente, que não desse chance para ela escapar ou inventar desculpas. Vou organizar um jantar especial amanhã à noite. Vou convidar minha família, os amigos mais próximos e vou desmascarar ela na frente de todos. Senhor, isso é muito arriscado. Se ela perceber que descobriu tudo, ela não vai perceber. Vou fingir que estou planejando anunciar a data do casamento. Ela vai ficar eufórica achando que conseguiu me convencer de que estou doente e dependente dela. Dona Teresa hesitou. E se ela tentar algo durante o jantar? Não vai conseguir. Vou ter testemunhas demais. E a senhora vai estar lá comigo. Eu, senhor? Sim. A senhora vai ser minha convidada especial. Vai contar para todos como me salvou, como cuidou de mim. Vai ser a heroína da noite. Dona Teresa ficou emocionada. Senhor Rodrigo, não sei se mereço isso. A senhora merece isso e muito mais. Dona Teresa, a senhora me salvou a vida, literalmente. Se não fosse por sua bondade e coragem, eu estaria caminhando direto para uma armadilha que me custaria tudo. Só fiz o que tinha que fazer. Não, a senhora fez muito mais que isso. Mostrou que ainda existe bondade verdadeira no mundo. Eles passaram o resto do dia planejando cada detalhe do jantar. Rodrigo faria questão de que Isabela se sentisse segura e confiante. Deixaria ela preparar as bebidas, escolher o cardápio, se sentir no controle total da situação. E então, no momento certo, na frente de todas as pessoas que ele amava, revelaria a verdade sobre a mulher que quase conseguiu destruir sua vida. Quando Isabela chegou em casa naquela tarde, encontrou Rodrigo aparentemente fraco e zonzo. Amor, você não está bem. Que bom que fez os exames. Acho que preciso mesmo cuidar melhor da saúde. Claro que precisa. Eu vou cuidar de você. Rodrigo olhou para ela e forçou um sorriso. Isabela, tenho uma surpresa. Quero fazer um jantar especial amanhã, anunciar a data do nosso casamento para a família. Os olhos dela brilharam de uma forma quase diabólica. Que maravilhoso, amor. Vou preparar tudo com muito carinho. Tenho certeza que vai ser uma noite inesquecível. E realmente seria. Seria a noite em que a verdade finalmente viria à tona. O dia do jantar chegou e Rodrigo acordou com uma mistura de nervosismo e determinação. Hoje seria o dia em que tudo se resolveria. Ou Isabela seria desmascarada publicamente, ou ele não viveria para contar a história. Não havia meio termo. Isabela estava eufórica desde cedo, preparando cada detalhe da festa como se fosse a celebração mais importante da vida dela. E provavelmente era mesmo, do ponto de vista dela. Achava que estava a um passo de conseguir tudo o que queria. Amor, escolhi um vinho especial para hoje, ela disse, mostrando uma garrafa cara. É para brindarmos ao nosso futuro juntos. Que atencioso da sua parte, Rodrigo respondeu, tentando não demonstrar o nojo que sentia. Durante a tarde, os convidados começaram a confirmar presença. Marina, a irmã de Rodrigo, Fernando e outros amigos próximos, alguns primos e até os pais dele que vieram especialmente para a ocasião. Seria uma plateia perfeita para o que ele tinha planejado. Isabela, convidei Dona Teresa também. Quero agradecê-la publicamente por ter cuidado de mim quando passei mal. Vi uma sombra passar pelos olhos dela, mas Isabela disfarçou rapidamente. Que gesto bonito, amor. Ela vai ficar emocionada. O que Isabela não sabia
era que Rodrigo havia preparado muito mais que um simples agradecimento. Às 7 da noite, os primeiros convidados chegaram. Rodrigo os recebeu com um sorriso que escondia toda a tensão que sentia. Marina chegou com um presente especial. Trouxe champanhe francês para celebrar o anúncio da data, disse ela, beijando o rosto do irmão. Estou tão feliz por vocês. Se ela soubesse o que realmente ia acontecer naquela noite. Dona Teresa chegou pontualmente às 8, vestindo uma roupa simples, mas arrumada. Rodrigo fez questão de recebê-la pessoalmente na porta. Dona Teresa, a senhora está linda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite, senhor Rodrigo. Estou muito nervosa. Relaxa. A senhora merece estar aqui mais que qualquer pessoa. Quando Dona Teresa entrou na sala, alguns convidados a cumprimentaram educadamente, mas outros a olharam com estranheza. Uma faxineira num jantar elegante não era algo comum no círculo social deles. Isabela disfarçou bem o incômodo, mas Rodrigo notou como ela evitava ficar perto de Dona Teresa, como se sua presença ali fosse uma ofensa pessoal. O jantar foi servido às 9. Rodrigo havia contratado garçons para servir. Não queria que Isabela tivesse acesso a comida ou bebidas. Durante toda a refeição, ela tentou várias vezes servir vinho para ele, mas Rodrigo sempre arranjava uma desculpa. Estou tomando uns medicamentos. Melhor evitar álcool. Que medicamentos, amor? Não sabia que estava tomando alguma coisa. O médico prescreveu depois dos exames. Para a pressão. Era mentira, mas funcionou. Isabela ficou claramente irritada por não conseguir fazer ele beber nada que ela oferecesse. Durante a sobremesa, Rodrigo se levantou e bateu levemente na taça com uma colher. Todos olharam para ele, esperando o anúncio da data do casamento. Pessoal, muito obrigado por terem vindo hoje. Chamei vocês aqui porque quero dividir algo muito importante com as pessoas que amo. Isabela sorriu radiante, achando que era sua vez de brilhar. Mas antes de falar sobre o futuro, preciso contar uma história sobre o passado, sobre algo que aconteceu há poucos dias e que mudou completamente minha perspectiva sobre muitas coisas. A expressão de Isabela começou a mudar. Rodrigo não estava seguindo o roteiro que ela esperava. Como alguns de vocês sabem, passei mal aqui em casa recentemente. Desmaiei na sala e fiquei no chão sem ninguém por perto. Amor, Isabela tentou interromper. Não precisa contar isso. Foi só um mal-estar. Deixa eu terminar, Isabela. É importante que todos saibam. Rodrigo olhou para cada pessoa na mesa antes de continuar. Quando acordei, descobri que 2 pessoas tinham me encontrado desmaiado. Uma delas foi Isabela, minha noiva. A outra foi Dona Teresa, nossa funcionária. Dona Teresa ficou tensa na cadeira. Era o momento que haviam combinado. A reação dessas 2 pessoas ao me verem no chão foi tão diferente que me fez repensar muita coisa na minha vida. Rodrigo, por favor, Isabela disse claramente desconfortável. Vamos falar sobre coisas mais alegres. Isso é alegre, Isabela. É sobre descobrir quem realmente se importa conosco. Marina e os outros convidados estavam prestando atenção total, sentindo que alguma coisa importante estava acontecendo. Dona Teresa, pode contar para todos como me encontrou? Dona Teresa respirou fundo e se levantou, com as mãos tremendo ligeiramente. Eu estava trabalhando aqui em casa quando encontrei o Sr. Rodrigo caído na sala. Fiquei muito assustada. Achei que tinha acontecido algo grave. E qual foi sua reação? Imediatamente me ajoelhei ao lado dele, verifiquei se estava respirando, procurei sinais de ferimento. Ia chamar a ambulância quando a dona Isabela chegou. Todos os olhos se voltaram para Isabela, que estava ficando visivelmente nervosa. E qual foi a reação da Isabela quando viu a situação? Rodrigo perguntou. Dona Teresa hesitou, olhando para Isabela. Pode falar com tranquilidade, Dona Teresa. Todos aqui são família. Bem, a dona Isabela disse que não era nada grave, que o senhor vivia tendo essas crises, que não precisava chamar ninguém. Um silêncio pesado tomou conta da mesa. Marina foi a primeira a falar. Espera, Rodrigo, que crises? Você nunca teve nenhuma crise. Exato, Marina. Nunca tive. Nunca tive problemas de pressão. Nunca desmaiei antes. Nunca tive nenhum problema de saúde. Isabela estava pálida, mas tentou se defender. Amor, eu estava em choque. Não sabia o que fazer. Choque? Rodrigo riu amargamente. Isabela,
Você subiu para se arrumar e me deixou desmaiado no chão da sala. Ia receber convidados como se nada tivesse acontecido. Isso não é verdade. Dona Teresa estava lá. Ela viu tudo. Todos olharam para Dona Teresa, que confirmou com um aceno de cabeça. Mas isso não é nem o pior, Rodrigo continuou. Dona Teresa, pode contar o que mais você descobriu? Dona Teresa olhou ao redor da mesa e reuniu coragem. Eu ouvi a Dona Isabela falando no telefone sobre herança, sobre não precisar esperar muito tempo. O choque na mesa foi visível. Fernando deixou cair o garfo, Marina levou a mão à boca. Isso é uma mentira absurda. Isabela se levantou, furiosa. Essa mulher está inventando coisas. Está inventando? Rodrigo tirou o celular do bolso. Então me explica isso. Ele reproduziu o áudio de uma gravação que havia feito no dia anterior. Era a voz de Isabela falando ao telefone com alguém chamado Bruno. O idiota está resistindo mais que o normal ao tratamento. Talvez precise acelerar o processo antes que ele desconfie de alguma coisa. O silêncio na mesa agora era absoluto. Isabela ficou branca como papel. E isso aqui, Rodrigo mostrou as fotos que havia tirado dos documentos. Explica muita coisa sobre quem você realmente é. Isabela Santos Silva. Ao ouvir o nome completo, Isabela pareceu que ia desmaiar. Pessoal, Rodrigo disse para os convidados que estavam em choque. A mulher com quem eu ia me casar não é quem diz ser. Ela é investigada pelo desaparecimento suspeito do marido anterior. Isso é mentira! Isabela gritou. Vocês não podem acreditar nessas acusações. E o doutor? Henrique, que você mencionou para mim. Sabe que ele teve a licença médica cassada por fornecer atestados falsos em casos de herança? Marina se levantou abruptamente. Rodrigo, o que está acontecendo aqui? Você está dizendo que ela... Estou dizendo que Dona Teresa me salvou a vida. Literalmente. Rodrigo se dirigiu para onde Dona Teresa estava sentada e estendeu a mão para ela. Esta mulher extraordinária não apenas me socorreu quando eu estava precisando, mas teve a coragem de me contar verdades dolorosas que poderiam ter custado a vida dela. Dona Teresa se levantou, emocionada. Enquanto minha noiva planejava se livrar de mim para ficar com minha herança, esta mulher que ganha um salário mínimo para limpar casas, arriscou tudo para me proteger. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de vários convidados. Dona Teresa perdeu um filho porque a esposa dele reagiu exatamente como Isabela reagiu comigo. Com frieza, com indiferença, vendo uma oportunidade onde deveria haver amor. Rodrigo, o pai dele disse com a voz embargada. O que você está nos dizendo? Estou dizendo que quase cometi o erro mais fatal da minha vida. E que uma faxineira humilde me mostrou o que realmente significa ter caráter. Isabela tentou sair da sala, mas Fernando e outros convidados bloquearam a saída. Acho que você deveria explicar algumas coisas, Isabela, disse Marina com raiva. Eu não preciso explicar nada para vocês. Precisa sim, Rodrigo disse calmamente. Principalmente sobre o pó branco que você esconde na gaveta da penteadeira. Isabela ficou em pânico total. Era a evidência física que a conectava diretamente ao crime. E sobre as mensagens no celular secreto discutindo o plano B para caso o envenenamento gradual não funcionasse. Envenenamento? Marina gritou horrorizada. Rodrigo assentiu gravemente. Isabela estava colocando substâncias no meu café há semanas. Todas as tonturas que senti, todo o mal-estar, era por causa disso. O pai de Rodrigo se levantou tremendo de raiva. Você tentou envenenar meu filho? Eu não... Isso é tudo mentira. Mentira? Rodrigo mostrou os exames toxicológicos que havia recebido naquela manhã. Os exames de sangue confirmaram a presença de substâncias que poderiam ter me causado problemas cardíacos sérios se o uso continuasse. Dona Teresa se aproximou de Rodrigo. Senhor Rodrigo, já chamei a polícia como combinamos. Eles devem estar chegando. Polícia? Isabela entrou em desespero. Vocês não podem fazer isso comigo. Podemos e vamos, Marina disse firmemente. Você tentou assassinar meu irmão. E não seria a primeira vez, Rodrigo acrescentou. Segundo as investigações que fiz, você já fez isso antes. Isabela começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva e frustração, não de arrependimento. Dona Teresa, Rodrigo disse alto o suficiente para todos ouvirem. Obrigado por ter salvado minha vida.
Obrigado por ter me mostrado que ainda existe bondade verdadeira no mundo. A faxineira humilde que havia sido ignorada por todos naquela casa era, na verdade, a única pessoa ali com coragem suficiente para enfrentar o mal. E quando a polícia chegou poucos minutos depois, foi Dona Teresa quem entregou pessoalmente todas as evidências que ajudaram a prender a mulher que quase destruiu uma família inteira. A chegada da polícia transformou completamente o ambiente do jantar. O que havia começado como uma celebração se tornou uma cena de investigação criminal. Isabela foi algemada ainda gritando que tudo era uma conspiração contra ela, que Rodrigo e Dona Teresa haviam inventado tudo. Isso é uma farsa, ela berrava enquanto os policiais a levavam. Vocês vão se arrepender de ter acreditado numa faxineira. As palavras dela soaram como veneno puro para todos os presentes. Mesmo sendo levada presa, Isabela ainda demonstrava o desprezo que sentia por Dona Teresa. Quando a porta se fechou atrás dela, um silêncio pesado tomou conta da sala. Os convidados estavam em estado de choque, tentando processar tudo o que haviam presenciado. Marina foi a primeira a quebrar o silêncio. Correu para abraçar o irmão com lágrimas nos olhos. Rodrigo, meu Deus, você podia ter morrido. Essa mulher ia te matar. Eu sei, Marina, eu sei. Como você descobriu? Como teve certeza? Rodrigo olhou para Dona Teresa, que estava sentada numa cadeira, ainda tremendo pela intensidade de tudo o que havia acontecido. Foi Dona Teresa. Ela me salvou de duas formas. Primeiro, me socorrendo quando fingi estar desmaiado. Segundo, tendo coragem de me contar a verdade mesmo sabendo que podia ser perigoso para ela. O pai de Rodrigo se aproximou de Dona Teresa com lágrimas nos olhos. Senhora, como posso agradecer por ter salvado meu filho? Dona Teresa se levantou timidamente. Não precisa me agradecer, senhor. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Não, Dona Teresa. Rodrigo disse firmemente. Nem qualquer pessoa faria. Isabela não fez. E ela se dizia minha noiva, a pessoa que mais deveria me amar. Fernando, ainda em choque, se aproximou do grupo. Rodrigo, você tem ideia de quantas pessoas essa mulher já machucou? Segundo as investigações que fiz, eu seria a 11ª vítima. O horror no rosto de todos era visível. 11ª. 10 famílias haviam perdido entes queridos para aquela assassina fria e calculista. E pensar que ela estava na nossa casa, comendo na nossa mesa, sendo tratada como família, disse a mãe de Rodrigo enxugando as lágrimas. Mamãe, a pessoa que merece ser tratada como família está aqui. Rodrigo disse, estendendo a mão para Dona Teresa. Esta mulher arriscou a própria vida para me proteger. Dona Teresa começou a chorar. Senhor Rodrigo, não precisava ter feito isso tudo. Podia ter me contado em particular. Não, Dona Teresa. Era importante que todos soubessem. Era importante que minha família entendesse quem realmente merece nosso respeito e gratidão. Marina se aproximou de Dona Teresa e a abraçou carinhosamente. Dona Teresa, a senhora salvou meu irmão, salvou nossa família inteira. Como podemos retribuir isso? Não precisa retribuir nada, menina. Só fico feliz que tudo tenha dado certo. Dona Teresa, Rodrigo disse, se posicionando na frente dela. Posso falar uma coisa? Claro, senhor. Durante todos esses anos, eu a tratava com educação, cumprimentava quando chegava em casa, mas nunca realmente prestei atenção em quem a senhora era. Nunca perguntei sobre sua vida, seus sonhos, seus problemas. Dona Teresa baixou a cabeça. O senhor sempre foi muito gentil comigo. Não fui, Dona Teresa. Fui apenas educado. E isso é o mínimo. A senhora merecia muito mais. Rodrigo então fez algo que chocou a todos presentes. Se ajoelhou diante de Dona Teresa. Rodrigo, o que está fazendo? Marina perguntou surpresa. Estou pedindo perdão, ele disse olhando para cima, para os olhos da faxineira que estava mortificada. Perdão por ter julgado pelo cargo em vez de julgar pelo caráter. Perdão por ter dado mais valor à opinião de uma assassina do que à bondade de um anjo. Senhor Rodrigo, levanta, por favor. Dona Teresa implorou constrangida. Não vou levantar até a senhora me perdoar. As lágrimas corriam pelo rosto de todos os presentes. Era um momento de humildade pura, de reconhecimento verdadeiro. Eu não tenho nada para perdoar, senhor. O senhor sempre me tratou bem. Dona Teresa, a senhora me ensinou que caráter não tem preço.
Que bondade não tem classe social. Que coragem vem do coração, não da conta bancária. Fernando não conseguia parar de chorar. Rodrigo, levanta. Você está nos fazendo chorar todos aqui. Rodrigo se levantou e abraçou Dona Teresa com carinho fraternal. Dona Teresa, quero que saiba que a partir de hoje, a senhora não é mais funcionária desta casa. A senhora é família. Senhor Rodrigo, não precisa. Preciso sim. E quero fazer uma proposta para a senhora. Todos prestaram atenção. Quero que a senhora venha trabalhar comigo na empresa. Não como faxineira, mas como consultora. Quero que me ensine a reconhecer o caráter das pessoas. Quero que me ajude a ser uma pessoa melhor. Dona Teresa ficou em choque. Senhor, eu não tenho estudo para isso. A senhora tem algo muito mais valioso que estudo. Tem experiência de vida, tem sabedoria, tem a capacidade de ver o coração das pessoas. É verdade, concordou o pai de Rodrigo. A senhora salvou meu filho de algo terrível. Isso mostra uma percepção que não se aprende na escola. Marina se juntou ao irmão. Dona Teresa, por favor, aceite. Nossa família precisa de pessoas como a senhora. Dona Teresa olhou ao redor e viu apenas rostos gentis, pessoas genuinamente gratas por sua coragem. Posso pensar sobre isso? Claro que pode, Rodrigo sorriu. Mas independente de sua decisão sobre a proposta de trabalho, quero que saiba que sempre terá um lugar especial em nossa família. E também quero que saiba, acrescentou Marina, que a história da senhora vai ser contada para meus filhos quando eles crescerem. Eles vão saber sobre a mulher corajosa que salvou o tio deles. Dona Teresa não conseguia parar de chorar. Vocês estão sendo muito gentis comigo. Não somos gentis, Dona Teresa. Somos justos, disse o pai de Rodrigo. A gentileza foi sua quando arriscou tudo para proteger meu filho. Nesse momento, chegou um investigador da polícia para coletar mais depoimentos. Ele se dirigiu a Rodrigo. Senhor, preciso de mais detalhes sobre como descobriu o plano. Fale com Dona Teresa, Rodrigo disse imediatamente. Ela foi quem descobriu tudo primeiro. Ela tem todos os detalhes. O investigador olhou para a faxineira com respeito. A senhora pode nos acompanhar para dar seu depoimento? Suas informações vão ser fundamentais para o processo. Dona Teresa hesitou, mas Rodrigo a encorajou. Vá, Dona Teresa. A senhora é a heroína desta história. É hora de todo mundo saber disso. Eu vou com ela, Marina se ofereceu. Para dar apoio moral. Nós todos vamos, disse o pai de Rodrigo. Dona Teresa não vai enfrentar isso sozinha. Quando saíram de casa em direção à delegacia, Rodrigo olhou para trás e viu a sala onde tudo havia acontecido. Ali, algumas horas antes, ele estava sendo envenenado lentamente por uma mulher que dizia amá-lo. Agora, estava rodeado de pessoas que realmente se importavam com ele, incluindo uma faxineira humilde que tinha se tornado a pessoa mais importante de sua vida. Dona Teresa, ele disse enquanto caminhavam. Posso fazer uma pergunta? Claro, senhor. Por que arriscou tudo por mim? A senhora mal me conhecia. Dona Teresa parou de caminhar e olhou para ele com aqueles olhos sábios. Senhor Rodrigo, quando a gente perde alguém que ama por causa da maldade dos outros, promete que nunca mais vai deixar isso acontecer se tiver chance de impedir. Mas a senhora podia ter se machucado. Podia. Mas não podia viver sabendo que deixei outra família passar pela dor que passei. Rodrigo entendeu que estava diante de uma das pessoas mais especiais que já havia conhecido. Alguém que transformou sua própria dor em força para proteger outros. Dona Teresa, obrigado por ter me ensinado o que realmente vale na vida. E obrigada ao Senhor por ter me mostrado que ainda existem pessoas boas no mundo. Eles continuaram caminhando, unidos agora por algo muito mais forte que patrão e funcionária. Unidos pela gratidão, pelo respeito mútuo e pela certeza de que haviam encontrado um no outro uma família verdadeira. A faxineira havia se tornado a professora. O patrão havia se tornado o aluno. E todos haviam aprendido a lição mais importante. O valor de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela é. 6 meses depois daquele jantar que mudou tudo, Rodrigo estava sentado no escritório da sua empresa olhando pela janela. Mas não era o mesmo homem de antes. A experiência com Isabela o havia transformado completamente. E cada dia que passava, ele entendia melhor o presente que Dona Teresa havia lhe dado ao salvá-lo. A vida de Isabela
havia desmoronado completamente. As investigações revelaram que ela era parte de uma quadrilha especializada em assassinatos por herança que operava em vários estados. Além de Rodrigo, a polícia conseguiu conectá-la a pelo menos 8 outras tentativas bem-sucedidas. O falso Dr. Henrique e o advogado Bruno também foram presos, e toda a organização criminosa foi desmantelada. Isabela foi condenada e estava cumprindo pena em regime fechado. Durante o julgamento, ela tentou uma última manipulação, fingindo arrependimento e chorando lágrimas falsas. Mas as evidências eram irrefutáveis, e o depoimento emocionado de Dona Teresa selou seu destino. Senhor Rodrigo, a voz doce de Dona Teresa interrompeu seus pensamentos. Os relatórios que pediu estão prontos. Rodrigo sorriu ao vê-la entrar no escritório. Dona Teresa havia aceitado sua proposta de trabalho e se tornado muito mais que uma consultora. Era sua conselheira, sua guia moral, e a pessoa que o ajudava a tomar as decisões mais importantes da empresa. Obrigado, Dona Teresa. Como foram as entrevistas hoje? Conversei com 5 candidatos para o cargo de gerência. 3 deles têm currículos impressionantes, mas 2 trataram a recepcionista como se ela fosse invisível. Um nem cumprimentou o segurança. E outro fez um comentário desrespeitoso sobre a funcionária da limpeza. Rodrigo assentiu. Era exatamente esse tipo de percepção que fazia Dona Teresa tão valiosa. E os outros 2? Esses são especiais. Um ajudou uma senhora idosa a carregar as compras na porta do prédio. O outro perguntou para a recepcionista se ela estava bem porque notou que ela parecia cansada. Então já sabemos quem vamos contratar. Exato. Competência técnica se ensina, Sr. Rodrigo. Caráter não. Era uma lição que ela repetia sempre e que havia se tornado o princípio fundamental da empresa. Sob a orientação de Dona Teresa, Rodrigo havia mudado completamente os critérios de contratação. Agora, além da competência profissional, avaliavam principalmente o caráter dos candidatos. Dona Teresa, posso contar uma coisa? Claro, senhor. Hoje cedo, quando cheguei no estacionamento, vi você conversando com o João, o porteiro. Ele estava chorando. O que aconteceu? Dona Teresa suspirou e se sentou na cadeira em frente à mesa de Rodrigo. A filha dele precisa fazer uma cirurgia, mas o convênio não cobre. Ele estava desesperado, não sabia como conseguir o dinheiro. E disse para ele não se preocupar, que íamos dar um jeito. Rodrigo sorriu. Era típico de Dona Teresa assumir os problemas dos outros como se fossem seus. Quanto custa a cirurgia? 15 mil reais. Considera resolvido. Vou transferir o dinheiro hoje mesmo. Senhor Rodrigo, o senhor não precisa... Dona Teresa, quantas vezes vou ter que explicar? Aprendi com a senhora que quem tem condições de ajudar e não ajuda não merece ter condições. Dona Teresa sorriu com lágrimas nos olhos. Nos últimos meses, tinha visto Rodrigo ajudar dezenas de funcionários e suas famílias. Ele havia se tornado um patrão completamente diferente, guiado pelos valores que ela havia lhe ensinado. Aliás, tenho uma surpresa para a senhora, Rodrigo disse, entregando um envelope para ela. O que é isso? Abra e vê. Dona Teresa abriu o envelope e encontrou as chaves de um apartamento. Senhor Rodrigo, o que é isso? É seu novo apartamento. 3 quartos, 2 banheiros, varanda com vista para o parque, tudo quitado, escritura no seu nome. Dona Teresa ficou em choque. Eu não posso aceitar isso. Pode sim, e vai aceitar. A senhora salvou minha vida, Dona Teresa. Salvou minha família inteira. Merece muito mais que isso. As lágrimas começaram a correr pelo rosto dela. Senhor, isso é demais. Não é, Dona Teresa. Demais seria tentar pagar o que a senhora fez por mim. Isso é impossível. Rodrigo se levantou e foi até a janela. Sabe o que mais mudou na minha vida depois daquele dia? O quê? Comecei a ver as pessoas de verdade. Antes eu olhava para alguém como a senhora e via apenas uma funcionária. Agora vejo uma heroína. Uma mulher que perdeu um filho. Trabalhou a vida inteira para sobreviver. E ainda assim teve coragem de arriscar tudo para salvar um estranho. O senhor não era um estranho. Era uma boa pessoa que precisava de ajuda. Como a senhora sabia que eu era uma boa pessoa? Dona Teresa pensou por um momento. Pequenos gestos, senhor. A forma como sempre me cumprimentou, como nunca me fez sentir inferior,
Como tratou bem minha filha naquele dia que ela veio me buscar no trabalho. Essas coisas dizem muito sobre o caráter de alguém. Rodrigo ficou emocionado lembrando daquele dia. Tinha sido anos atrás. Ele nem se lembrava mais. Mas para Dona Teresa havia sido significativo o suficiente para que ela arriscasse tudo para protegê-lo. Dona Teresa, posso fazer mais uma pergunta? Sempre pode, senhor. A senhora tem algum arrependimento de ter me contado tudo, de ter se envolvido nessa situação? Nenhum arrependimento, senhor Rodrigo, pelo contrário. Por quê? Porque descobri que vale a pena fazer o certo. Conheci uma família maravilhosa, ganhei um trabalho que me realiza e vi que ainda existe justiça no mundo. E eu descobri que a pessoa mais rica da minha vida estava trabalhando na minha casa há anos, e eu nunca tinha prestado atenção. Nesse momento, Marina entrou no escritório com uma expressão radiante. Rodrigo, Dona Teresa, tenho uma notícia. Que notícia? Perguntaram os dois juntos. Lembram daquela reportagem que foi feita sobre vocês dois? A história da faxineira que salvou o patrão? Sim, Rodrigo respondeu. A história havia virado notícia nacional e muitas pessoas haviam se emocionado com o relato. Bem, uma produtora de cinema entrou em contato comigo. Eles querem fazer um filme sobre a história de vocês. Dona Teresa ficou mortificada. Um filme? Sobre mim? Sobre nós duas, Rodrigo corrigiu. Sobre coragem, sobre caráter, sobre como as aparências enganam. Eu não sei não. Dona Teresa, pense em quantas pessoas podem se inspirar na sua história. Quantas pessoas podem aprender a mesma lição que eu aprendi. Marina se juntou a eles. É verdade, Dona Teresa. Sua história pode ensinar milhões de pessoas sobre a importância de olhar além das aparências. E sobre como a bondade verdadeira não tem classe social, acrescentou Rodrigo. Dona Teresa ficou pensativa por alguns minutos. Se vocês acham que pode ajudar outras pessoas, com certeza pode, Marina garantiu. Imagina quantas famílias podem ser salvas se aprenderem a reconhecer pessoas como a Isabela. E quantas pessoas humildes podem ser valorizadas como merecem, completou Rodrigo. Então aceito, mas com uma condição. Qual? Quero que parte do dinheiro seja usada para criar um fundo que ajude famílias que passaram pelo que passei. Famílias que perderam entes queridos por causa de crimes como esses. Rodrigo ficou emocionado mais uma vez. Mesmo quando estava prestes a ganhar dinheiro com sua própria história, Dona Teresa pensava em ajudar os outros. Claro, vamos criar o Fundo Marcos em homenagem ao seu filho. E Dona Teresa não conseguiu segurar as lágrimas. Ele ficaria muito orgulhoso. Ficaria sim. E a senhora pode ter certeza de que a história dele também será contada. O mundo vai saber sobre o menino corajoso que inspirou a mãe a se tornar uma heroína. Marina abraçou os dois. Vocês sabem que são meus heróis, né? Nós somos heróis juntos, Rodrigo disse. Porque aprendi que o verdadeiro heroísmo não é individual. É coletivo. É sobre pessoas boas se ajudando mutuamente. Dona Teresa olhou pela janela e viu o movimento da cidade. Senhor Rodrigo, sabe o que mais me deixa feliz em tudo isso? O quê? É saber que a Isabela não conseguiu o que queria. Não conseguiu destruir uma boa pessoa. E no final, só conseguiu revelar o quanto o Senhor é especial. E eu descobri que a pessoa mais especial de todas estava bem na minha frente há anos. Só precisava aprender a enxergar. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um refletindo sobre tudo o que havia mudado. Dona Teresa, Rodrigo disse finalmente. Obrigado por ter me ensinado que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. E obrigado ao Senhor por ter me mostrado que fazer o certo sempre vale a pena. Sempre vale, Marina concordou. E agora o mundo inteiro vai saber dessa lição. Rodrigo olhou para Dona Teresa e sorriu. Está pronta para se tornar a faxineira mais famosa do Brasil? Estou pronta para mostrar que qualquer pessoa pode ser um herói, independente do trabalho que faz.